Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, houve um crescimento de 11,8% no número de suicídios entre 2021 e 2022. O mês de setembro é marcado por discussões a respeito dos cuidados com a saúde mental, especialmente pela conscientização e prevenção do suicídio. Apesar de ser um momento de referência para tratar do assunto, ele não deve ser endereçado apenas nessa época do ano. O trabalho de sensibilização e auxílio deve ser contínuo. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crises busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Converso agora com a doutora Josefa Maria Dias da Silva Fernandes. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu vir aqui, ter a oportunidade de falar com o público um tema tão assim necessário de ser abordado, né, para a nossa sociedade. É necessário, é delicado, mas existe muito tabu e medo quando se fala em suicídio. Mas é preciso chegar à informação e é isso que pretende e promove a campanha Setembro Amarelo, doutora? Eu penso que sim, é um dos caminhos que nós da área da saúde aprimoramos, né, de conscientizarmos a população que o suicídio existe, e principalmente entre os jovens, idosos, né? População de uma linha geral. Né? Qual que é o impacto do suicídio na saúde pública, na sociedade? Porque muitas vezes as pessoas falam, é um caso isolado, alguém que por algum motivo foi fraco e quis tirar a vida. Mas é muito mais profundo, né, doutora Josefa? Não se trata de ser fraco. Né? Isso daí é uma, vamos dizer assim, uma nomeação muito violenta até, né? Trata-se de uma pessoa com uma dor psíquica absurda, profunda, sem nenhuma saída, né? Porque a pessoa que se suicida, ela não tem mais aonde se agarrar. A dor é tão intensa e tão violenta que a saída que ela encontra é desaparecer. Né? Às vezes ela se mata para aliviar a dor, só que aí morre. Né? Às vezes não é porque a pessoa quer morrer, ela quer se livrar daquela dor absurda que ela está vivendo e que as pessoas que estão de fora não têm nem noção do sofrimento psíquico dessa pessoa. É muito triste, é uma triste realidade que impacta jovens, adultos e idosos. Dá sinais? Para quem está assistindo a sua entrevista, eu acho que esse momento é tão importante para conscientizar, mas para servir de alerta e também para servir de amparo, talvez para quem esteja ouvindo suas palavras e esteja nessa situação. Como a gente pode ficar atento a cada sinal que a pessoa pode nos dar? O risco de suicídio, ele não vem do nada. Ele tem um motivo, né? Normalmente a pessoa já está com algum distúrbio, está com depressão, teve perdas significativas que não foram elaboradas, lutos patológicos, ou pessoa extremamente melancólica, né, que não vê sentido ao que vive diariamente. As pessoas, para que possamos viver na luta, que é viver a vida, você tem que ter um sentido, você tem que se identificar com algumas experiências de trabalho, ter objetivos de trabalho. Pessoas com ideação suicida, elas passam a não ter mais, porque nada faz sentido, fica escuro, né? O mundo fica cinza, né? A cada 40 segundos nós temos uma morte no mundo. Então, é algo para a gente realmente, enquanto profissionais da área da saúde, familiares, o próprio sistema de saúde precisa se conscientizar que há de se fazer bastante campanhas, não só do Setembro Amarelo, para que possamos fazer trabalhos profiláticos para a sociedade, principalmente começando, eu sempre trabalho assim, precisa começar
com a grávida, né? O trabalho na gestação, relação com essa gravidez, depois relação mãe-bebê, depois todo o processo da infância, da primeira infância, da adolescência, o quanto que nós precisamos ter campanhas e ter, vamos dizer assim, objetivos para que essas pessoas sejam inseridas na sociedade e faça sentido viver. Acredito que ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir esse vazio. Quando a pessoa tenta tirar a própria vida e numa primeira tentativa não consegue, ela vai persistir, doutora, até chegar àquele ponto de socorro, que é perder a própria vida? Olha, eu já tive vários pacientes que tentaram suicídio sem sucesso, felizmente, né? Que foram internados. Sempre um pedido de socorro, mas a gente tem que sempre levar em consideração a patologia que está inserida junto. Como eu disse, ninguém se suicida do nada, tem um porquê, né? Então, as crianças, a família precisa ficar atenta, né? Por que estão, será que está tão isolada, está só jogando, né? Na era dos jogos, né? Na era digital, a importância da qualidade e quantidade. Sempre a gente precisa, em família, olhar quantidade e qualidade. Não é que não vai deixar de jogar. O jogo, bem utilizado, ele tem um sentido lúdico importante, até para se relacionar grupalmente, desde que isso não impeça que as pessoas realizem as atividades necessárias diárias. O que se percebe, tanto em crianças e em adolescentes viciados em jogos, é que cada vez mais eles se isolam e aí cada vez mais se deprimem, ficam em crises de pânico. Tem vários sintomas psicopatológicos que emergem a partir desse isolamento. O isolamento é um sinal. O isolamento é um sinal, então é um sinal principalmente de atenção para nós pais, os pais que estão assistindo. É uma geração, como a senhora falou, é uma geração que fica muito na internet, é uma geração que está ali naquela comunicação imersa, que muitas vezes esquece esse olho no olho. Então, uma responsabilidade nossa de resgatar e fazer que esse olho no olho, essa conversa em família, este momento seja presente e prevaleça muito mais do que o momento de isolamento. Extremamente importante o que se fazia antigamente, as refeições familiares, né? Acho que vocês, familiares, né, pais, precisam se conscientizar da importância do café da manhã em família, do almoço. Não dá para fazer o jantar, mas pelo menos numa refeição que seja possível a interação, mas sem o celular, tá? Momento de guardar o celular do deixa lado. Ele guardado, mas assim, a importância de interagirem, conversarem, porque aí você vai olhar teu filho, você vai dar o olhar para ele, que ele precisa do olhar, e você vai observar e sentir esse filho, o que está acontecendo com ele, né? Às vezes a criança está vivendo problemas na escola, e os pais nem percebem, estão sofrendo bullying. É muito comum o bullying na escola, né? Tanto para crianças quanto para os pré-adolescentes e adolescentes. E o quanto é importante a família proteger, a família ajudar a pensar essa situação. Doutora Josefa, tem fases de passagem que merecem mais atenção? A criança que está indo para a pré-adolescência, adolescência, aí depois o adolescente que está virando jovem, por questões hormonais, de aceitação, de identidade. A senhora acha que cada pai tem que dar uma luz, além desse contato, tem que entender esse processo que essa criança, esse adolescente está vivendo? Toda etapa do desenvolvimento gera turbulência. Da primeira infância para o período de latência, que nós psicanalistas chamamos do período de latência, que é um período que eles começam a descobrir o mundo, né? Vão para os jogos, que é fundamental, né? 4, 5, 6 anos, vão jogar, vão interagir socialmente. Essa troca é fundamental e sadia,
né? Vai para o jogo de futebol, vai para o balé, a menina, enfim, isso é muito importante. Nessas transições, nós entendemos que a adolescência, o jovem sofre uma metamorfose. Nessa metamorfose é como a própria natureza animal, né? A borboleta não estava lá no casulo e dela vai se transformando e depois vira uma linda borboleta, não é? Sim. E vai interagir com o mundo, com as flores, enfim, e vai fazer a função dela. Sim. Os nossos jovens humanos também. Né? Eles passam pela turbulência hormonal, que isso é inevitável, o estirão, toda a formação dos caracteres sexuais secundários, quanto no menino quanto na menina. E depois, com isso, tem uma transformação psíquica também. As reivindicações psíquicas, como é importante a família estar presente nesses momentos de turbulência. Normalmente, por ficarem mais irritados e agressivos, as famílias se isolam e não sabem administrar o que os filhos estão reivindicando. Estão reivindicando o olhar, a atenção, o acolhimento. E qual que é o papel da escola neste olhar? Porque as crianças, os adolescentes, eles passam muito tempo dentro desse ambiente escolar de descoberta, de aprendizagem, mas de bullying, de piadas, de zoação, muitas vezes de vergonha. Qual que é o olhar e atenção? As escolas estão preparadas para ter esse olhar atento e essa conversa tão necessária de respeito e de suicídio? Cada vez mais eu observo as escolas se preparando com psicólogos, né? Assistentes sociais, profissionais pedagógicos, né? Da pedagogia, que possam ter trabalhos pedagógicos de orientação, né? Grupos de reflexão com relação a justamente essa metamorfose, né? Porque se está havendo mudanças, precisa ser conversado, né? É importante que as famílias conversem, se relacionem e também, consequentemente, com a escola. A família tem que estar inserida também nesse programa da escola. Ter mais interação, trocas, porque os professores estão no dia a dia, eles percebem quantos alunos ficam dormindo na sala de aula porque usaram drogas ou por ficar jogando a noite inteira. E ficam isolados e provocam irritações, causam turbulências durante as aulas que geram uma disruptura ali no vínculo com o professor e com os colegas. Isso precisa ser chamado a atenção, né? Eles estão chamando a atenção, então vamos dar atenção, vamos cuidar disso. A escola precisa estar muito preparada, precisa ter bons técnicos, né? E quais são os técnicos? São os professores que precisam ter esse conhecimento, né? Essa capacidade, os que estão gerindo a gestão também, os diretores, né? Coordenadores de área, eles precisam ficar atentos, porque se você se propõe a fazer um trabalho com pessoas, você precisa saber quem são essas pessoas e o que acontece com essas pessoas. A escola é fundamental, a família é fundamental, e o sistema de saúde é fundamental para a gente tentar, né, prevenir os desastres que acontecem, que é o suicídio. Tivemos a pandemia. A senhora vê ainda resultados permanentes dessa pandemia nesses jovens, nessas crianças que muitas vezes foram educadas dentro de casa, tiveram aulas dentro de casa, alguns nem tiveram acesso às aulas, e também os idosos que ficaram mais fechados em um convívio dos familiares. A senhora percebe que o que houve na pandemia continua perpetuando ainda na sociedade de alguma forma, além do abalo de desemprego, doenças, perdas, na saúde emocional e na vontade de tirar a própria vida? Olha, na pandemia, todo ser humano teve que se reinventar mundialmente, né? Nós tivemos que nos reinventar profissionalmente, né? Na minha área como psicanalista, comecei a atender online,
né? É claro que para mim é primoroso a presença do paciente. Nossa, não tenha dúvida, eu adoro meus pacientes e gosto de tê-los e vê-los para que possamos desenvolver o trabalho. Mas a pandemia veio para nos mostrar que tem outras formas de trabalho. Então, por exemplo, pacientes que foram embora do país, eles continuam fazendo o trabalho comigo, né? Estão fora do país, consequentemente online o trabalho. Então, a pandemia nos ajudou a reinventar, não tenha dúvida. Uma área sadia se apresentou e nós, como seres humanos inteligentes, nós demos conta do recado, a duras penas. Sim. Mas as pessoas que já estavam patológicas, isso se potencializou. Então, houveram grandes perdas irreparáveis, que as pessoas não aguentam a dor da perda. De pessoas que não tivemos oportunidade nem de fazer o velório. Elas foram colocadas em sacos e depositadas na terra. Isso para o luto é um processo muito difícil e dolorido. Como se tivesse pulado uma fase. Uma fase necessária para poder elaborar o luto. Então, eu penso que o adolescente ficou perdido nessas funções, né? De estar observando as perdas, de estar lidando. E eles estão retomando a realidade porque eles ficaram isolados, né? Foi um período difícil aí. Sim. Mas para quem já tinha uma tendência, foi o período que as pessoas também se suicidaram, né? Além das perdas normais por conta do vírus. Logo no início da nossa conversa, a senhora falou que tem uma diferença entre o suicídio e o porquê dos jovens e dos idosos que tem uma taxa tão alta, e muitas vezes a gente fica falando tanto dos jovens para ter esse olhar de atenção e não é tão focado e falado também nessa faixa etária que são dos idosos. Como que o que dar esse aumento e o porquê? Então, os idosos, aquele que não conseguiu dar sentido à vida, né? Chega um determinado momento, se sente sozinho, porque os filhos continuam, né? Os netos também continuam seguindo a vida deles. E é o sentido da nossa vida, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Não quer dizer que nós não vamos ter outra pessoa, né? O ser humano não vive sozinho, ele precisa do outro ser humano para existir, desde o bebê, né? A gente, para morrer, também precisa do outro estar ali, né? O que acontece é que a mente adulta, ela é capaz de gerir a vida. Quantas pessoas com 90 anos que tocam a vida aí admiravelmente? O avanço, né, da medicina é um fator. A longevidade, então as pessoas elas têm capacidade de administrar a vida. Em qualquer idade, não levando em consideração a infância, que realmente depende, né, do outro humano, os pais, enfim. Mas a partir do momento que você tem autonomia, você começa a trabalhar, você tem que administrar a sua vida, né? O que acontece é que o idoso, ele fica à margem. Por mais que tenhamos campanhas para incluir, ele também é o excluído da sociedade, né? Se a gente for parar para pensar, são os indígenas, os negros, as mulheres, né? E ainda existe, né? E, consequentemente, nós estamos diante da vida, né, da terceira, quarta idade, né? E a sociedade está envelhecendo, o mundo cada está vez envelhecendo. Mais, e falta esse olhar. A hora que a senhora falou, eu achei muito interessante, num assunto tão triste, mas preciso para falar isso, que eles estão se sentindo só. Eles se sentem sós porque eles não cabem na família. E quando eles vão, as queixas, pelo menos os pacientes que eu atendo, que me causa muita, assim, eu fico compadecida, né? E solidária quando eles falam que eles não têm, final de semana não tem lugar. Que triste. Não tem aonde almoçar em família, porque um viajou para a Europa, outro não sei o quê, né? E quando encontram-se, todos ficam no celular. A queixa tem sido muito recorrente. Tem se observado muito suicídio
nessa etapa da vida idosa, né? E em função, assim, a gente observa que são pessoas que perdem o sentido antes da hora. Né? Então, se você tem um idoso aí na sua família, olhe com mais atenção, olhe com carinho, tome um café com ele, chame para jantar, chame para almoçar, não deixe ele sozinho. A solidão pode levar a ele tentar tirar a própria vida e o resultado vai ser muito pior, porque aí vai ficar o vazio e a culpa. Voltando para os jovens, era da aprovação na internet, onde todo mundo vê tudo, onde a sua vida fica ali e a internet, querendo ou não, acabamos de ver todas as notícias horrorosas e as denúncias que vieram há pouco tempo a público de sexualização das crianças, do acesso a isso. Como essa aprovação, essa busca por pertencimento, por likes, também pode ser um despertar, uma válvula de escape e chegar até o suicídio? Então, eu volto a insistir numa coisa. A internet, a era digital, eu considero maravilhosa. Porque nos atualiza, nos coloca no mundo, né? Sim. No circuito em minutos, né? No mundo, desde que saibamos fazer bom uso. Né? Se uma pessoa fica lá esperando as likes da vida, significa que ela já não vai bem. Significa que a autoestima dela já não vai bem. Porque se você se nutre com likes e não com amor, há de se rever. É necessário se rever. Né? O mundo dos meios aí sociais, eles, é tudo assim, passa por um filtro de beleza, né? A gente sabe disso, tanto é que tudo fica maravilhoso, fica lindo. Ninguém é lindo o tempo inteiro. A não ser a beleza natural, Sim. Você tem os seus limites, né? Mas ali é tudo belo e maravilhoso, né? É o carro tal, né? Com tal fenótipo de homens ou de mulheres, né? Tem aquela estrutura, porque se não ficar naquele perfil de beleza, é totalmente discriminado da sociedade, né? Há de se ter, eu acho que os jovens, os nossos jovens, a minha esperança é essa, sabe? Que os nossos jovens mudem essa chave. Pessoas são singulares. Não existe nenhuma pessoa igual à outra. As pessoas, elas se apresentam no mundo, cada uma com a sua peculiaridade e com a sua capacidade. E todas têm o seu valor. Todas têm o seu valor. Elas só precisam se reconhecer. E isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com a origem do desenvolvimento, começando em casa. O bebezinho que eu sempre costumo dizer, as gotinhas de libido. Ou seja, a mãe precisa dar o olhar para o bebê. E o bebê precisa olhar na íris da mãe e ver a sua imagem refletida. Ou seja, ele precisa ter lugar dentro da mente da mãe para ele existir. Tá? Então, consequentemente, essa base estrutural da mente vai dar subterfúgios para uma autoestima que é capaz de discriminar. Peraí, eu estou colocando minha vida nas likes? Eu estou me destruindo porque eu não recebi tantas likes? Tem alguma coisa errada. Precisa repensar. Sim, né? Precisa dar valor às Sim. coisas de verdade. Sim, mas para isso a pessoa precisa se tratar. Ela precisa se conhecer. Eu sempre digo, análise é para todo mundo. Todo mundo deveria fazer análise. O mundo seria muito melhor. Né? Não importa a abordagem, eu sou psicanalista, claro, eu advogo no que eu acredito, mas eu também respeito todas as abordagens porque todas têm o seu fundamento. São científicos e buscam o conhecimento. As pessoas vão se conhecendo, elas vão aprendendo a lidar com o que são. Né? Todos nós temos limites, não tem nenhum ser humano que seja melhor que o outro. Nós podemos ter mais facilidade, né? Com mais habilidades, mas cada um tem o seu caminho. Cada um é único. Suicídio é um tema para ser abordado e tratado em família? Deve ser tratado.
Principalmente quando se percebe que não vai bem. Criança está deprimida, criança está isolada ou está agressiva. Quando a gente percebe uma pessoa deprimida, ela não precisa ficar triste somente. Um dos sinais é o isolamento ou a agressividade. Pessoa muito agressiva, por trás pode estar uma depressão. Então, a conversa é o que eu estava dizendo. O café da manhã juntos, o almoço, você vai olhando teu filho, o jantar ou um lanche. Vamos no tal barzinho, vamos juntos, vamos a família. Isso faz toda a diferença. O suicídio é real e existe em qualquer, vamos dizer, classe social. Tá? Desde a mais desfavorecida até a mais recompensada. E é preciso falar, debater e prestar atenção. E eu quero que a senhora use esse espaço para dar uma mensagem de carinho, de alento, para quem possa estar assistindo a gente e esteja passando por esse momento de dor, vazio e de falta de vontade de viver. Olha, o risco, a ideação suicida, ela realmente existe na nossa sociedade, é lamentável, mas existe. A importância de quem está tendo essas ideias se reconhecer e buscar ajuda imediatamente. Ninguém consegue sair dessa situação se não tiver ajuda. Tem que procurar seu médico, tem que procurar ajuda psicológica. Provavelmente, nesses casos de ideação suicida, é importante a medicação psiquiátrica. Muita gente fala, nossa, ir ao psiquiatra é só para louco. Não, é para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, em algum momento na vida, pode ser acometido por depressão, por ansiedade, ou por qualquer outra dificuldade. E o psiquiatra foi treinado para isso, para que ele possa medicar adequadamente. E o psicólogo, psicanalista, também foi treinado para ouvir, para ajudar a pensar, para se desenvolver e se reinventar. Então, a gente precisa buscar lá no fundo do poço uma energia para poder buscar ajuda. Esse é o primeiro passo. Você se sentindo acolhida por alguém, você vai ter capacidade de buscar o sentido da tua vida, consequentemente, a sua capacidade de se amar. A gente só consegue amar a outra pessoa se a gente pode se amar. Essa é a minha mensagem e espero que quem esteja nos ouvindo possa fazer bom uso desse encontro. Obrigada. Eu tenho certeza que será um bom uso, que suas palavras vão chegar a cada um que precisa. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade. Aprendemos que o suicídio não é apenas um problema individual, mas também uma questão de saúde pública. Através da educação, conscientização e o apoio adequado, é possível fazer a diferença na vida das pessoas que estão enfrentando crises suicidas e construir para a reeducação desses números preocupantes. Por isso, é tão importante e necessário trabalhos como o do Centro de Valorização da Vida, que atua há mais de 50 anos no Brasil na prevenção de suicídios, oferecendo aconselhamento às pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Procure por ajuda e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!